Ok? Ok. Alô, meus amigos, estamos começando pela nossa Rádio Estéreo Sul de Itajubá, sul de Minas Gerais, Brasil, o programa Almeida Júnior. E hoje, depois de muitas tentativas, hoje nós conseguimos, laçar o Padre Lucemir. Hoje ele pôde, vários compromissos e tal, então hoje nós conseguimos agendar com ele e ele vai estar com a gente conversando aqui no programa sobre a sua vida sacerdotal. Vai falar também alguma coisa sobre a festa, né? Nossa Senhora da Agonia. Então, Padre Lucemir, vamos começar a festa e também com a sua presença aqui, a gente vai saber muita coisa sobre a sua vida, como é que começou. Antes, só para o pessoal ir fazendo a reflexão aí. A nossa frase do dia. Tem gente que espera por uma luz, mas não levanta para acender o interruptor. Padre, é uma boa frase, não é, Padre? Meus cumprimentos e muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Almeida Júnior, obrigado pelo convite. Fui laçado, né? Hoje estou aqui. Deu a oportunidade de estar aqui com alegria. É do bom sentido, né, Padre? Claro. Sem dúvida nenhuma. Se fosse um mau laço, eu não cairia nele não, viu? Claro. Obrigado pelo convite. Obrigado você também que nos escuta, que empresta o seu tempo a nós, que aqui estamos falando, chegando até você. Obrigado. De fato, essa luz que é acesa, eu poderia dizer, do ponto de vista da nossa fé, é a graça de Deus, a luz do Espírito que chega até nós, mas a graça supõe a natureza, diria Santo Agostinho, né? É verdade. Temos que fazer a nossa parte, porque senão, se não acendermos o interruptor, a coisa continua escura. Sem sombra de dúvida. E a luz, Padre, não é para colocar embaixo da mesa, é em cima, no alto, né? Em cima, no alto. Sem dúvida, senão não ilumina, senão não clareia. É verdade. Padre Lucemir, vamos começar falando um pouco da sua vida sacerdotal. Então diga para os nossos internautas, como foi o início da sua vida sacerdotal? Como começou? Graças a Deus, Almeida, eu nasci numa família católica, praticante. Sou filho daqui da região, da Itajubá, sou filho de Marmelópolis. Marmelópolis. Caçula de 9 filhos, filhos do seu Abel Alves Ribeiro e Dona Maria Aparecida Alves, já falecida. E graças a Deus, como eu disse, nós crescemos numa família católica, cidadezinha pequena, participando da igreja, e isso foi cultivando no meu coração esse desejo, essa proximidade com a igreja, né? Minha mãe foi ministra da Eucaristia, foi catequista, meu pai sempre participou, então, para mim foi a coisa assim natural, a participação da igreja. Pois como coroinha, sempre me interessei bastante, até que chegou um momento em que eu me perguntei, né, por que não? Por que não deixar que esse fascínio por essas coisas sagradas ocupe um lugar na minha vida, muito embora ainda criança, adolescente, a gente não saiba com exatidão o que nos aguarda e o que seja um discernimento mais sério, mas Deus vai cuidando da gente quando a gente abre espaço para Ele. Eu acredito profundamente nisso. Também acredito. Então, com 12, 13 anos, eu me lembro de ter conversado com o saudoso Padre Sebastião Xavier Pérez, que era o nosso vigário lá em Marmelópolis, e expus a ele o meu desejo de entrar para o seminário. E ele me encaminhou para a pastoral vocacional, para iniciar o processo, em contato com aqui o seminário, o Instituto Padre Nicolau em Itajubá, que é da minha congregação, Missionários do Sagrado Coração. E depois, então, de 2 anos de acompanhamento, eu concluí a 8ª série lá, em Marmelópolis, fazendo encontros, visitas, como é costume que façamos, né? Eles iam conhecer minha família, eu vinha conhecer o seminário. Beleza. Todo aquele processo. E depois, no ano de 95, eu deixei então a minha casa e entrei para o seminário aqui, Instituto Padre Nicolau, com mais 21 colegas na época. E fiz o meu 2º grau aqui em Itajubá, no Colégio das Irmãs. Nós, seminaristas estudávamos ali e tínhamos a nossa formação interna no seminário. É um período de início, poderíamos chamar de um propedêutico, que a gente chamaria de seminário menor na época. Perfeito. E outro detalhe, Padre, como transcorreu essa sua formação? Foi tranquila? Apareceram algumas pedras no caminho, que às vezes a gente encontra algumas pedras pelo caminho, né, Padre? Mas tem uma frase muito legal, interessante. Se você encontrar uma pedra pelo caminho, você deve usá-la como escada. É uma frase interessante, né? Sim. O nosso fundador, o fundador da minha congregação, o Padre Júlio Chevalier, dizia: quando Deus quer uma obra, os obstáculos são meios. Então, para mim, isso é uma frase que ajuda no meu discernimento todos os dias. De fato, a nossa formação na nossa congregação, como todas as congregações, tem as suas etapas. Claro.
Então, essa primeira etapa, que nós chamamos hoje de propedêutico, quer dizer, iniciação, começo. Depois vem a faculdade de filosofia, que são 3 anos. Depois o noviciado, que é um período onde a gente mergulha na vivência do carisma próprio da congregação. E depois mais 4 anos de teologia. A minha formação foi, depois daqui de Itajubá, foi fazer filosofia na Universidade São Francisco, em São Paulo. E a filosofia sempre um período de chamaria de crisma para nós, que entramos no seminário, né? É um momento de confirmar algumas coisas, aí entre 18 e 21 anos, é um período aí bastante questionador. É um período de transição, né? De transição, onde a gente deixa muita coisa mais de adolescente, já jovem, e também muitos caminhos se abrem nesse momento, claro. E como todo rapaz, eu não estive fora disso. Claro. Então, para mim, foi um momento de muita crises e dúvidas, e perguntas, e questionamentos, né? Mas foi um período de muito crescimento. Que bom, período né? que eu experimentei que a mão de Deus comigo, mas também que eu precisava fazer o meu caminho. Perfeitamente. Essas crises foram superadas. Foram superadas naquele momento, exato. Depois daquilo, de São Paulo, os 3 anos fazendo filosofia, eu fui para Pirassununga para iniciar o noviciado. Nessa época que o senhor foi para Pirassununga, o padre Aquilino estava lá não, né? O padre Aquilino não, ele foi meu professor aqui em Itajubá, no perfeito. Padre Nicolau. Ele dava aula de francês para nós aqui no seminário. Aí quando eu fui para Pirassununga, as dúvidas aumentaram no começo que eu cheguei e eu pedi para deixar o seminário. Eu fiquei 3 anos fora do seminário. Pensando, analisando, vou, não vou. Exato. Né? Aí eu saí, não queria mais ser padre, aquelas coisas que passam para a cabeça da gente, né? Verdade. Então eu comecei a trabalhar, namorar, tudo aquilo que qualquer rapaz Faz faz. parte né? da vida. Exatamente. Claro. Verdade. Eu morava com a minha irmã, nós morávamos juntos, trabalhávamos lá em Aparecida. Eu dava aula em Aparecida e Guaratinguetá, de filosofia e de história, na rede pública. La Salle? Não. Não, na rede pública Na mesmo. rede pública, tá. Então foi um desafio imenso, mas foi um momento de muito crescimento. Mas é também. interessante esse desafio. Olha para você ver uma coisa na minha cabeça agora. Foi um desafio, mas perto das congregações. Eu estava perto ali dos padres, ali na igreja, na casa de Nossa Senhora, lá. Estava ali, né? Então, isso também não ajudou também o senhor voltar, não? Ajuda, claro que eu estava. Eu acho que eu nunca estive longe do manto de Nossa Senhora. Claro. Sempre me quis próximo dela. Claro que eu tinha minha vida, meu trabalho, meu sustento, né? É verdade. E foi lá que me ajudou. Essa vivência humana do trabalho, do dia a dia, da labuta, me fez valorizar muita coisa e me fez olhar também para a vida com outro olhar, né? Certo. E uma coisa interessante, lá também, nesse período, eu conheci um movimento que me ajudou depois muito na minha caminhada e no meu retorno, no meu discernimento. Foi o movimento dos focolares, que é um movimento nascido dentro da Igreja Católica, mas um movimento de caráter ecumênico, que agrega no seu meio pessoas de centenas de igrejas diferentes, inclusive de outras religiões, como muçulmanos, budistas, judeus, pessoas que não professam uma religião, que buscam criar pontes de diálogo e de comunhão onde estão. Isso é importante, o diálogo, né, Padre? Fundamental. Para o nosso mundo, você não sobrevive se não tiver essa capacidade de guardar aquilo que é seu, mas ao mesmo tempo de criar ponte de comunhão e de unidade com os outros, né? É verdade. Então, esse problema lá da Jerusalém, será que aquilo não vai acabar, Padre? Por que isso, meu Deus do céu? Para quê? Isso aí eu fico imaginando. A pessoa às vezes não quer se abrir, não quer. Não, o meu lado é esse, eu quero assim, é assim que vai ser. Mas que religião é essa, Padre? Interessante, né? É difícil. Até é difícil. Para nós analisarmos de fora é difícil, até porque ele tem questões milenares, né? Religiosas, de território, que estão envolvidas não nesse é fundamentalismo nesse meio, não, Padre? Certamente deve ter. É complicado, hein? Nosso risco agora, olhando de fora, é a gente fazer um julgamento verdade, geral. não devemos. De judeus e muçulmanos, ou palestinos e judeus, porque naquele meio tem muita gente boa lutando e morrendo pela paz, né? E é difícil dizer. É verdade. Mas enfim, nesse período, então, que 3 anos que eu fiquei fora, retomando aí a caminhada... Nossa, que é o mais importante agora. Me ajudou a retornar, né? A comunidade do Momentos Focolares me ajudou a retornar e eu retornei para a congregação, né? Voltei novamente para a congregação, aí foi proposto que eu fosse para São Paulo, para o Seminário de Teologia, fizesse o primeiro ano de Teologia. Quando eu terminei, eu voltei para Pirassununga, fiz o noviciado todinho, agora dessa vez mais animado, né? E depois voltei de novo para São Paulo para concluir a Teologia, 3 anos. Aí no final do noviciado nós professamos os nossos votos de castidade, pobreza e obediência, porque somos uma congregação religiosa. Religiosa, é verdade. Depois disso, fomos renovando por 3 anos, todos os anos renovamos. No finalzinho da teologia, fazemos os votos perpétuos.
e depois de 6 meses a ordenação de diácono e por fim a ordenação sacerdotal, né? O diácono ele fica 6 meses, depois ele é ordenado padre, né, padre? No É meu isso? caso, sim, diácono Sim. transitório, o direito canônico prescreve no mínimo 6 meses de diaconato. Esse tempo pode ser prorrogado mais um sei. tempinho, né? Certo. Se for o caso. O caso, por exemplo, parece que houve um movimento. Eu me lembro, quando o Dom João Bergese estava à frente, né, lá da Arquidiocese de Pouso Alegre, ele era bem a favor do diácono permanente. Diaconato permanente. Isso, então, mas agora, depois que ele faleceu, infelizmente a coisa esfriou. Eu sou favorável, eu acho que deveria ter diácono, ajuda bastante, viu? Eu, inclusive, o Zé Ademir, eu estava no meio também, eu estava interessado em fazer. Parece que na época a gente ia fazer em São José dos Campos, né? Parece que tem escola diaconal. Então, eu realmente, até hoje, padre, eu tenho vontade, sabe? Até hoje eu tenho vontade. Então, depois esfriou o negócio, isso não tem nenhuma notícia sobre isso não, né, padre? Então, é uma realidade belíssima e que só vem a somar. É uma das diversas realidades na igreja, né? Uhum. Não teria notícia. Tem, não, né? Mas temos agora um novo bispo, né? Não Quem sabemos sabe, a né? postura dele, Quem o desejo, sabe? né? Dom Magela. Exatamente, que traz para nós. Seja bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo, Bem-vindo, né? É isso aí. Neste sábado, Dom Magela, Dom José Luiz Magela está assumindo às 16 horas como nosso novo arcebispo, que traz para nós uma alegria imensa, uma esperança imensa, nossa gratidão ao nosso bispo emérito, arcebispo emérito, Dom Ricardo, né? e o nosso carinho para o novo que está chegando. Ô padre, nós vamos fazer só um pequeno intervalinho, que tem uma ouvinte nossa em Santo André, ela chama Roselídia. E ela sempre pede e a gente vai procurar atender, né, justamente hoje que o senhor está aqui. Depois no final você vai dar uma bênção para ela, que ela é bastante católica também. E ela quer ouvir Matar a Saudade, foi realmente um filme muito bom. O senhor é novo, não deve se lembrar, mas já ouviu falar. Ao Mestre com Carinho, com Sidney Poitier. É um filme que marcou pra caramba. E a música é da Lulu Tussar We Love. Those schoolgirl days of telling tales and biting nails are gone, but in my mind
Ok? Ok. Estamos de volta aí com o nosso programa Almeida Júnior, aqui pela sua Rádio Estéreo Sul. E hoje contando com a presença bastante especial do Padre Lucemiro, que é o reitor do Santuário Nossa Senhora da Agonia, falando sobre a sua vida sacerdotal. E antes de voltarmos a trocar ideia com o padre, a gente quer enviar um abraço para o Alves, lá em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Ô Alves, aquele abraço para você, muito obrigado, viu? Continue por aí. O Pedro Sérgio, de São Paulo, lá do SAMU. Então ele sempre correndo para lá e para cá e acompanhando a programação da nossa Rádio Estéreo Sul. E um abraço para o pessoal de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, aqui de Itajubá, de São Paulo, de Barra do Piraí, do Amazonas, de Pouso Alegre, de São José dos Campos e de Brasília. Muito obrigado e continue aí. Sempre estamos aqui numa deferência toda especial da Conserve. A Conserve é uma firma bastante conceituada, com profissionais competentes. Se você quiser reformar sua casa, não é? Melhorar o seu condomínio e construir o seu prédio de apartamento, enfim, o que você quiser fazer em matéria de construção, é só falar com a Conserve. Ligue para lá, fale com o Jonas e tá tudo legal, tudo sem nenhum problema, ok? Padre Lucemiro, então, agora, porventura, houve alguma mãozinha estendida? Às vezes na nossa vida tem alguém que estende a mão, né, para puxar, para orientar. Alguém estendeu a mão para trazer o senhor para ser padre? Houve alguma coisa a respeito? Acho que a primeira mão é a mão de Deus. A primeira é dele, sem isso dúvida aí, nenhuma, sem né? sombra de dúvida. Que está ali. Agora, claro, teve os pra gente que é padre, a gente sempre tem aqueles padres que vão marcando a nossa vida, né? Verdade. Interessante, eu convivo com um padre que quando eu fui coroinha dele, e que me incentivou bastante, o Padre Geraldo Barbosa. Ah, o Padre Geraldo Geraldo? Barbosa, O Padre Geraldo. coroinha Esse você está dele- falando de São José do Alegre? São José do Alegre, Ah, o Padre exato, Geraldo. missionário Sagrado Coração, que atua Isso. aqui na paróquia Senhora da Soledade, em Padre Itajubá. Geraldo. Fui Perfeito. coroinha dele, então ele nos estimulava muito, como quando criança, em Marmelópolis, né? E na região. Então, o Padre Geraldo e depois, claro, todos os Claro. outros padres que passaram pela formação da gente ao longo desse tempo, dos 11 anos de formação, são pessoas que nos marcaram muito, sem dúvida Bastante, nenhuma. né? Né? Aí tem uma coisa, agora há pouco eu estava conversando com o senhor, até botei aqui sua proposta, mas eu não sei bem se é proposta, padre. O senhor vai me ajudar aí. Sempre na formação, o padre escolhe alguma coisa, alguma frase, alguma... Não tem uma coisa mais ou menos semelhante a isso, padre? Tem um lema que a gente chama. Um né? lema, Exatamente. isso, acho que é isso aí, né? No nosso caso, claro que eu também tenho uma proposta minha, pessoal, mas nós que pertencemos a uma congregação religiosa, cada congregação, ou cada ordem, cada família religiosa na igreja, ela tem um carisma, uma espiritualidade que é própria, e quando a gente abraça essa vida de religioso, a gente assume essa missão da família religiosa, da congregação. Eu pertenço à congregação dos missionários do Sagrado Coração de Jesus, uma congregação de origem francesa, surgida na igreja em 1854, fundada pelo padre Jules Chevalier, na cidadezinha de Sedan, no centro da França. E o desejo do padre Chevalier era fundar um grupo de missionários, padres, que pudessem, na sua linguagem, na sua época, combater os males do seu tempo, que era sobretudo o egoísmo e a indiferença na França pós-Revolução Francesa. E ele encontrou a resposta para isso, que chama de remédio, na espiritualidade, na devoção ao coração de Jesus. Que ele via um Deus que ama a humanidade de maneira apaixonada, um Deus que deu sua vida por nós e cujo símbolo principal é o coração aberto na cruz. Então ele queria que esse fosse o remédio para tudo. E o lema da congregação é: amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Fazer amado de todos os meios possíveis e aonde precisar de nós, o coração de Jesus. Em outras palavras, ser missionário do amor de Deus, nas realidades onde nós nos encontramos hoje. Perfeito. Esse é o nosso carisma, esse é o estímulo, certamente, de todos nós, né? É muito importante essa caminhada, né, padre? É interessante, muito interessante. Então, realmente, a mão de Deus tem que estar ali à frente, porque a gente fica imaginando. Muitas vezes a gente esquece, né, de uma situação semelhante. Deus não larga da nossa mão, a gente que larga da mão dele. Né? Acho que é importante, eu sempre tenho isso na cabeça. E muita gente pensa o seguinte: eu vou ficar sentado, cruzar os braços, Deus vai mandar para mim. Como o senhor falou no começo, cada um tem que fazer a sua parte. Exatamente. Né? Porque o Deus sozinho ele não vai fazer isso. Porque ele deu para nós discernimento, né? Ele deu o livre-arbítrio. Por quê? Você tem o livre-arbítrio.
faça o que der na sua cabeça, mas arque com as consequências. Não é a pura realidade, padre? É isso aí. Você tem que responder pelos seus atos, né? É. Não é jogar a culpa em Deus, não é isso? É claro, senão seria um fatalismo muito Pois grande, é, né? é verdade. É. É o chão que nos sustenta, né, Almeida? Para nós É. que temos fé, é o amor de um Deus por nós, um amor gratuito. Deus não Gratuito. espera nada em Nada. troca do seu amor. É um amor gratuito, um amor que vem até nós, um amor que se derrama por nós, um amor que mostra para nós o seu rosto na pessoa de Jesus. Claro. Aí, claro, nós usamos o nosso desejo, da nossa liberdade para responder a esse amor, com criatividade, com vivacidade, com esperança, na seriedade, no lugar onde nós estamos, né? Perfeitamente. Padre, eu sei que o senhor tem compromisso agora lá no santuário e não vamos prender muito o senhor aqui. Sinceramente, muito obrigado pela presença, enriqueceu bastante o nosso programa. Eu tenho certeza que o internauta está muito feliz e agradecido pelas suas palavras, pelas suas explicações, né? Sempre transparentes, sempre à vontade. Isso é muito importante. Eu admiro bastante o seu trabalho, que a gente participa lá também, né? E a gente fica muito feliz. Sua homilia, nossa senhora, a gente nunca entra no santuário, a gente nunca sai do jeito que a gente entrou, a gente sempre sai diferente, né, quando a gente assiste as suas missas aí. Isso é muito bom. Então, muito obrigado, padre, e agora no finalzinho eu quero que o senhor deixe uma mensagem e depois a sua bênção para os nossos internautas. Eu que agradeço, Almeida Júnior, o convite, a sua presença e participação também atuante lá conosco, como nosso leitor, proclamador da palavra no santuário. E para você que nos escuta, eu deixo essa mensagem que eu disse agora há pouco, professor Almeida, para você também. Nunca se esqueça que você tem um Deus que te ama, que te criou, e que se Ele te criou é porque Ele tem um propósito para a tua vida, porque Ele tem um desejo de amor para você. Assuma isso na sua vida, apesar às vezes das dificuldades, dos problemas que batem à nossa porta. Temos um Deus que tem coração e que ama com o coração humano, que nos ama, que confia em nós. Então por isso esperança, confiança, tocando o nosso barco para frente, segurando nas mãos de Deus, sob a proteção da Virgem Maria. Nós aqui honramos no santuário como Senhora da Agonia. Então que ela te proteja, que ela te abençoe, que desça sobre você, sobre a sua família, sobre todos aqueles que nos escutam, a bênção desse Deus que é misericórdia, que é amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Um bom dia para todos. Ok, um abraço, meus amigos, e continue aí conectado na sua Rádio Estéreo Sul de Itajubá.